to me 打ち勝ったイエスの血は私はあなた栄光以外上よしから全てをイエスにこの同じ方に打ち込まし一つに打ち勝ったイエスの血は私はハレルヤさ栄光はあなたのさ言われます恵みのない私よりも主を
Aleluia, louvamos o nome do Senhor, porque Deus é grandioso, é maravilhoso. E é Deus que está nos chamando. A Bíblia, para nós, nos concede uma vida maravilhosa. Deus que criou os céus e a terra, está presente aqui a Bíblia que consta toda a palavra de Deus, o nosso Criador, até o futuro, até os séculos dos séculos. E Ele fala conosco, nos ensina, nos dá o amor, a emoção. É um poema, é o poema de Deus, a Bíblia fala para nós, é a palavra maravilhosa. Não é apenas um livro, não é apenas uma poesia, não é apenas um livro. Ao contrário, esta palavra, a palavra da Bíblia nos dá vida. Nós, cada um de nós, no nosso cotidiano, na nossa vida, não há nenhuma palavra que não é útil para nós. Todas as palavras, desde o início até o fim, a palavra para cada um de nós, para a vida de cada um de nós, no nosso cotidiano, tem relacionamento completamente conosco e está sempre falando para nós. E nós podemos ter esta palavra no nosso cotidiano constantemente. Bem-aventurado aquele que se alimenta desta palavra maravilhosa. Eu gostaria de apresentar a todos aqui Marcos capítulo 2, versículo 17, que fala na palavra: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Esta palavra foi Jesus quem falou. Esta palavra que Jesus falou para as pessoas, esta palavra, como eu falei, para nós. Esta palavra falou para mim e para todos nós aqui. A Bíblia nos dá alegria, emoção, amor. Jesus, Ele veio a este mundo, viveu conosco, e a vida de Jesus, onde Jesus ia, muitas pessoas, multidões se reuniam junto de Jesus. Para quê? Para ouvir a palavra de Deus. E com a palavra de Deus se fortificavam, eram confortados. E todas as pessoas, as multidões que vinham se juntar para ouvir a Jesus, eram pecadores. Na palavra fala, eram pecadores que se reuniam para ouvir a palavra de Deus. E aqui na palavra que eu falei agora, Jesus, Ele foi ter junto com os pecadores. Foi aqui onde, nessa passagem, fala, Jesus come com os pecadores. Então, tinha pessoas com o coração que tinha ciúmes, inveja das pessoas. Tinha pessoas também que se achavam correto. E se perguntavam, muitas pessoas ficaram com inveja. E muitas pessoas falaram, por quê? Por que, Senhor Jesus está ceando, está comendo junto com os pecadores? Porque Ele está neste meio? Muitos falaram para os discípulos de Jesus. E em relação a isso, o Senhor Jesus respondeu, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. E também, continuando, Ele fala, não vim chamar justos, e sim pecadores. O propósito de Jesus, da vinda de Jesus ao mundo, aqui nesta palavra fala claramente, eu vim para buscar os pecadores, não chamar os justos, e sim os pecadores. E vocês, o que vocês acham? Deus fala para nós, doentes, vamos supor, se fosse um médico doente, antes de falar a respeito de pessoas corretas e pessoas pecadoras, a palavra fala, doentes, Jesus falou, os médicos, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Vocês, de que forma, com que olhos vocês têm visto os doentes? O médico, em relação aos doentes, vamos supor, uma pessoa que vem assim, doente, que vem diante do médico, o médico vai perguntar, por que você ficou doente? Porque a sua vida não está boa? Será que o médico ele julga o doente? Quando o doente vem diante do médico, o médico ele faz o quê?
ele quer conhecer os sintomas, ele procura saber o porquê, a causa desta doença, ele verifica. E o médico, ele procura não questionar nem perguntar, e sim procura remédio, procura coisas para curar o seu doente. Para quê? Para que o doente ele seja curado. O médico ele se empenha. O médico, o médico ele aconselha esta pessoa, o paciente, que ele tenha uma vida saudável. É esse o relacionamento de médico com o doente. Eu também tenho um amigo assim, eu tenho um amigo que da mesma idade, ele é médico. Então, eu fui, eu lembro assim que eu acho que eu estava com cafunchô, alergia ao pólen, e aí eu pensei, eu vou lá nesse meu amigo é médico, né? E eu fui lá. E aí, quando ele me viu, ele me perguntou várias coisas, fora o cafunchô. Ele perguntou, como você está? Você não está dormindo bem, né? E a sua pressão, como é que está? Então, ele me examinou em várias coisas, né? E eu cheguei lá, eu queria pegar o remédio e vir embora logo, né? Mas ele é meu amigo, mas ele me viu com olhos de médico. E por quê? Não porque era meu amigo e somos da mesma idade, não. Ele me viu com os olhos de médico. Ele perguntou, tudo bem com você? E queria saber da minha saúde. Isso foi porque quando eu fui lá no hospital, né? E aí ele falou pra mim, mas nós somos amigos, né? Ele é meu amigo. Ele, mesmo que ele seja meu amigo, né? Ele, é claro que ele não vai vir aqui na minha casa. Os médicos, eles não vão nas casas, não se locomovem para as casas dos pacientes. Ao contrário, nós é que vamos no hospital. Deus está falando para nós, para cada um de nós. Da mesma forma que o médico tem o seu relacionamento com o seu paciente, Deus também nos assiste. Os olhos de Deus, o coração de Deus. Que coração é o coração de Deus? O Deus que vocês conhecem, é o Deus que transborda de amor. Será que é? Deus está sempre nos amando, nos preenchendo com amor, com alegria, com emoção. Esse é o nosso Deus. Jesus, onde quer que ele fosse, tinha palavras de conforto, tinha cura, tinha milagres. Na Bíblia fala a respeito de Zaqueu. Zaqueu, como eu falei há pouco, era o cobrador de impostos. E ele recolhia os impostos e levava ao reino. E aí fala na Bíblia que ele era um dos pecadores. Ele era rico, na Bíblia fala, porque ele tirava inconvenientemente cobrava mais dos impostos para ficar com ele. E Jesus Cristo, ele foi ter com Zaqueu. Zaqueu, ele tinha, como pecador, ele tinha coisas que não era o dinheiro que o preenchia, o satisfazia. Ele percebeu, ele sabia que não era o dinheiro que iria realizá-lo, que ele tinha preenchimento. Ele desejou ver a Jesus apenas. E assim ele foi encontrar com Jesus. Fala na palavra que ele tinha uma estatura mediana, ele era baixo. Quando ele chegou, já tinha uma multidão para receber Jesus. Então ele subiu em uma árvore para avistar Jesus. E Jesus foi ao pé desta árvore e o chamou: Zaqueu, depressa, desça depressa, pois me convém pousar em sua casa. Jesus o chamou pelo seu nome, Zaqueu. E assim Jesus falou: me convém hospedar em sua casa. Zaqueu, ele queria somente avistar a Jesus. Ele foi com essa intenção de ver apenas Jesus. Mas Jesus, ele, antes de Zaqueu o avistá-lo, Jesus o chamou pelo seu nome, Zaqueu. Jesus foi chamado. Zaqueu foi chamado por Jesus. Zaqueu que vivia solitariamente. Zaqueu que estava sedento por amor. Jesus foi ao coração de Zaqueu. Jesus chamou Zaqueu, o convidou. E assim ele ceou com Zaqueu. E dentro do Zaqueu, dentro do coração, esse acontecimento.
eu vou dividir a minha herança, os meus bens, metade com os pobres e devolverei 4 vezes de quem eu roubei. Assim Zaqueu falou. Até então, Zaqueu, ele, que tinha coisas que não satisfaziam seu coração, Jesus Cristo satisfez o seu coração. Jesus o chamou, convidou e teve esse relacionamento com o Zaqueu, teve essa comunhão com Zaqueu. Ele, Zaqueu, que buscava satisfação, preenchimento, Jesus o preencheu o coração de Zaqueu. E quando foi preenchido pelo amor de Jesus, Zaqueu, ele viu que nada do que ele tinha valor. E foi bem claro essa transformação na vida de Zaqueu. 180 graus foi a transformação da vida de Zaqueu. E assim na palavra fala, eu vim buscar o perdido, o pecador. E assim a salvação chegou ao Zaqueu e ao lar de Zaqueu. Ele, que é pecador, Zaqueu, que era pecador, vivia dentro do pecado, Jesus veio ter com Zaqueu, o convidou. Nossa vida também pode ser transformada. A Bíblia nos ensina. Pecador, os pecadores, as pessoas que eram chamadas, discriminados por ser pecadores, serem criminosos. Jesus Cristo, ele foi ter com cada um. Por isso, na Bíblia fala, vim para os pecadores. E também numa outra passagem da Bíblia fala de Gerasa. Ele que estava possuído, um Geraseno que estava possuído de vários demônios. Ele estava endemoniado. Ele morava num cemitério. Havia esta pessoa. O Senhor Jesus, ele foi ter com ele também. Ninguém se aproximava dele porque ele estava endemoniado. Mas Jesus foi ter com ele. Ele não tinha controle de si mesmo. Sofria. Jesus, ele foi ter com essas pessoas. Com as pessoas que sofrem. E ele que estava endemoniado, prisioneiro, por uma legião de demônios, Jesus foi ter com eles. E assim ele voltou ao normal. Ele expulsou. Jesus, ele foi ter com as pessoas que eram discriminadas. Onde quer que Jesus fosse, tinha a cura, tinha a alegria, tinha o amor, a emoção. E as pessoas eram tocadas pelo amor de Jesus e foram transformadas. Eram transformadas. Agora, no momento que nós vivemos, Jesus Cristo também vem. Jesus tem nos chamado, tem nos convidado. E na palavra fala, eu não vim chamar os sãos, os justos, e sim os pecadores. Coisas que nós temos dentro do nosso coração vazio, que nós não conseguimos preencher. Um coração decepcionado, solitário, um amor frio, sem amor. Jesus, ele vem para esse coração. Pecador. O que é o pecador? Quando nós vemos a Bíblia, na Bíblia fala, não há justo, nenhum sequer a Bíblia fala. Não há nenhum justo, não há nenhum correto. Diante de Deus, não há nenhum justo sequer. Deus que nos preenche de amor, nós não conseguimos compreender, nós não conseguimos ver porque nós estamos em pecado. Mas Deus fala para nós, não há justo, nenhum sequer. Por isso, Deus tem nos convidado. Por isso, venha a mim. É uma grande graça. E esta graça, essa grande bênção já está preparada para nós. Os nossos pecados, o pecado do homem, na Bíblia fala, não há justo, nenhum sequer, a Bíblia nos diz. E o pecado, quando nós somos chamados pecadores, eu tenho pecado, eu sou pecador, eu tenho pecado. Tem pessoas que conseguem ver, conseguem compreender. Bem-aventurado aquele que sabe que é pecador.
Mas muitas pessoas, no nosso cotidiano, nós pecamos. E também nós não compreendemos em muitos momentos que nós cometemos pecado. Mas quando nós prestamos atenção em nosso coração em relação às pessoas, um coração de julgamento, às vezes uma falha ou erro de uma pessoa, só por um erro você já julga. Muitas das vezes nós julgamos e definimos o caráter de alguém. Mas os erros que você comete, as suas falhas. Eu não tinha essa intenção. Nós vemos as falhas, os pecados das pessoas, nós somos severos em relação às pessoas. Mas e aos nossos pecados? Mas a Bíblia fala, não há justo, nenhum sequer. Quando nós somos iluminados pela palavra, pela Bíblia, nós podemos nos conhecer verdadeiramente e nós podemos entender que nós não podemos estar diante de Deus, de tão pecador que nós somos. Jesus Cristo, Ele deu a sua vida por nós, pelos nossos pecados. Quando Jesus ele foi crucificado, e os romanos, e os soldados, aqueles que crucificaram a Jesus, e a palavra que Jesus falou naquela cruz: Pai, perdoa-os, pois eles não sabem o que fazem. Assim Jesus intercedeu. Não conhece a profundidade do seu pecado. E não sabe que você mesmo crucificou Jesus. Não compreende isso. As pessoas que não compreendem, os pecadores. Jesus, em relação a essas pessoas, Jesus intercede por cada um. Pai, perdoa-os, pois eles não sabem o que fazem. Nós, o homem, cada um de nós. O quanto eu sou pecador. Quando nós somos iluminados pela palavra de Deus, verdadeiramente nós podemos conhecer, saber que nós somos pecadores. A Bíblia, cada ponto, cada palavra está relacionado comigo. Quando a Bíblia fala para mim que eu sou pecador, e eu pude compreender, teve um tempo em que eu pude compreender claramente a importância de saber que eu sou pecador, porque a Bíblia, em relação a nós, porque a Bíblia nos ensina, não julgues para que não sejais julgados. Assim a Bíblia nos ensina. Quando eu tive encontro com esta palavra, a palavra que Deus falou para mim foi quando eu me tornei cristão. Eu falei para minha mãe, me tornei crente e falei para minha mãe. E aí, meu coração foi liberto e falei para minha mãe. Aí, nessa hora, a minha mãe não era crente, mas a palavra que a minha mãe falou foi assim, que bom. Foi bom. A minha mãe, que não conhecia Deus, quando eu falei que meu coração se libertou, então ela falou assim para mim: eu sabia que você estava sofrendo, mas eu não sabia o que fazer. No seu cotidiano, eu vi que você estava sofrendo, no seu coração você estava sofrendo, mas eu não podia, eu sabia, mas eu não tinha nada o que fazer, eu não sabia o que fazer. A minha mãe falou para mim, quando ela falou isso para mim. E assim foi quando eu pude conhecer o coração de Deus. Na minha vida, eu que estava sofrendo. Eu sofria pelas minhas coisas, mas a minha mãe, ela sofria porque via o meu sofrimento. E o Senhor Jesus, na cruz, o sofrimento que Jesus passou foi pelo meu sofrimento. Jesus, pelas dores de cada um, Jesus, ele foi cuspido, ele foi crucificado, ele foi cuspido, humilhado, ele foi ferido.
Ele recebeu pregos em suas mãos e suas pernas, e em sua cabeça ele recebeu a coroa de espinho. Ele derramou todo o seu sangue por mim, por nós. Foi para o meu sofrimento. Foi para o nosso sofrimento. Coisas que eu não conseguia falar para ninguém. Pessoas, o coração que está fechado, solitário, sem conseguir se abrir com ninguém, se desabafar com ninguém. As preocupações, as decepções. Em tudo isso, Deus se responsabilizou. Jesus Cristo ter nos chamado. Nós que estamos em sofrimento, nós que pensamos que não tem ninguém que compreende os nossos sofrimentos, as nossas dores. O Senhor Jesus, pelas dores da cruz, que Jesus passou, Ele tem nos chamado. Será que tem alguém que responde a esse grande amor? Tem alguém que gostaria de responder à abundância de Deus? O sangue que foi derramado na cruz foi para mim, foi para cada um de nós. O Senhor Jesus Cristo, Ele desceu até o inferno e ressuscitou ao terceiro dia. E a ressurreição de Cristo também foi por nós, para nós. Zaqueu, que foi transformado, e o homem que morava no cemitério, na nossa vida. A cada um de nós aqui, o Senhor se responsabiliza por nós. É Ele que nos preenche. E o caminhar, que até nós nunca tivemos, um caminhar para o futuro, é Deus que nos concede. Hoje que você possa estar sabendo, conhecendo desta palavra. Vim chamar os justos, não vim chamar os justos, e sim os pecadores, que você possa estar respondendo ao chamado do Senhor. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, graças te dou pelo seu convite, pelo seu chamado. Deus, tu tens, Senhor Deus, fixado o seu olhar para cada um de nós. Agradeça essa grande bênção, pois tu tens tomado todas as nossas causas. E agradeço porque realmente tu tens nos convidado. E eu desejo e agradeço que todos possam estar respondendo ao seu chamado. Agradeço o seu imenso amor por estar nos chamando. Dou graças. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu faço oração. Amém.
Feliz Natal. Agradeço as graças, as bênçãos do Natal, porque Jesus Cristo, como Jesus Cristo nasceu no estábulo, o Senhor também nasce dentro dos nossos corações e nos dá alegria, amor em abundância. Ele é realmente maravilhoso. Estarei de coração louvando ao Senhor maravilhoso. It's Christmas 声を高くあげよう It's Christmas 王が生まれた It's Christmas 喜びの音で褒めたたえよう It's Christmas Thank 感謝します。 Damos graças. 来週はクリスマスです。イエス・キリストが É Natal. Jesus Cristo veio a esse mundo. O Filho unigênito de Deus, ele veio a este mundo. Se tornou homem. Nasceu num local humilde. Por nós. Nasceu por nós. Isso é para que nós possamos receber a verdadeira alegria, o verdadeiro amor. Foi para isso que o Senhor Jesus Cristo, ele veio por nós. Nós também, quando nós vamos para junto de Jesus, nós jogamos
nós podemos reconhecer que nós somos doentes, pecadores. E quando nós reconhecemos e vamos diante de Jesus, o Senhor Jesus Cristo nos concede o presente, o amor inabalável, o amor, a alegria. Nós podemos receber do Senhor Jesus. Então, o Natal é um momento de alegria. Em Jesus, nós temos a vitória em tudo. Em Jesus, nós podemos ter a vida. Por isso, de coração, agradeço. 예수 놈이란 걸
tardes a todos. Que haja as bênçãos sobre suas vidas. E também os que estão participando no exterior e nacionalmente também. Que haja as bênçãos sobre suas vidas. Vamos abrir as nossas Bíblias e Salmos, capítulo 147, versículo 9. Salmos, capítulo 147, versículo 9. E dá o alimento aos animais e aos filhos dos corvos quando clamam. E dá o alimento aos animais e aos filhos dos corvos quando clamam. Na palavra fala, até mesmo aos filhos dos corvos. Dá alimento aos filhotinhos, aos filhotes dos corvos. É interessante aqui, esta palavra. Até os filhotes dos corvos, Deus dá o alimento. Fala de corvos. Vamos pensar a respeito dos corvos. A imagem que nós temos não é nós não vemos com bons olhos os corvos. Os corvos? Os corvos? O que é os corvos para os cientistas? Ele cria os seus filhotes e quando os filhotes já estão grandes já para voar, ele cuida até ele voar. Mas quando o filhote começa a voar, a mãe jamais cuida do seu filhote depois que ele começa a voar. Quando os filhotinhos dos corvos conseguem voar, já deixa ele sozinho. Não dá comida, não faz mais nada pelo seu filhote. É assim o comportamento dos pais dos corvos, a mãe dos corvos. A mãe dos corvos em relação aos seus filhotes é realmente uma vida severa, né? Quando começa a voar, a mãe ela já joga o seu filhote para fora do ninho e abandona o seu filhote. É essa a condição dos corvos. Os corvos. Essa educação do corvo em relação ao seu filhote. Se conseguir voar uma vez, já coloca para fora do seu ninho e não deixa jamais voltar para o seu ninho. E já deixa o seu filhote buscar a comida sozinho. Assim a Bíblia está falando para nós. E aqui, nesta palavra, o filhote dos corvos passa a voar e não pode mais voltar para o seu ninho. Quem vai cuidar desse filhotinho? Quem vai ter cuidado com esse filhote? Assim fala na palavra. Quem cuidará? E aqui fala, dá alimento aos animais e aos os filhotes dos corvos. Quem vai cuidar? Quem vai tratar dos filhotinhos dos corvos? É o Senhor. Nós imaginamos os corvos. Eles são barulhentos, importunos. Mas o Senhor dá alimento aos animais e também aos filhotes dos corvos. O filhotinho que uma vez sai do seu ninho, a mãe já não deixa mais ele voltar para o ninho. Até mesmo para esse filhote. É uma severidade da mãe em relação ao seu filhotinho. Mas quem vai alimentar esse filhotinho? Aqui na palavra nos ensina que tem quem dá o alimento. A Bíblia fala, dá o alimento aos animais e aos filhotinhos, os filhotes dos corvos. Assim é o nosso Senhor, a palavra está nos ensinando. É algo maravilhoso. Uma vez que o filhote sai do seu ninho, já não permite mais voltar à sua mãe. Mesmo que o filhote queira voltar, ele não volta. Os corvos, ele não tem esse comportamento. Esta ave não tem esse comportamento. Uma vez que sai do seu ninho, já não deixa mais voltar. Mesmo que o filhote esteja chorando, se ele estiver, o filhotinho desse corvo
que está chorando de fome, quem atende é o Senhor. カラスのことを考えてみなさい。 Na palavra fala, 飽きもせず、 pense a respeito dos corvos, 悩も蔵もありません。けれども、 em Lucas, nós podemos ver esta passagem, fala que Deus não abandona nem essas aves. 飽きもせず、 Ele não planta, ele não semeia, ele não colhe, ele não tem local onde dormir, 彼らを não tem o que comer, mas Deus a sustenta. カラスよりももっと優れたものではありま Não せんか。 fala que nós não somos mais valiosos do que essas aves? このカラスをバカにする人たちは、 Tem pessoas que fazem de bobo estas aves, os カラス corvos, について、 em いや relação 私は aos こ corvos. の中で一番 Dentre 好きなものはカラスです。 dentre todas as aves, ほとんどいなくて、 eu creio que quase não tem ninguém que fala assim, de dentre todas as aves, eu gosto mais dos corvos. そのカラス、 Os corvos são odiados pelas pessoas, 聖書の恵みの低さは、 mas, カラスにも mas 主は目を留 o めて Senhor, Ele observa até os corvos. 聖書の恵みの低さなの。 Essa é a humildade da palavra de Deus. Quando o corvo está chorando, este filhotinho está com... Quando os corvos estão いないと思います。 estão 耳障りな本当に嫌な fazendo barulho, será que alguém fala assim, ah, que som gostoso, não, né, bonito, né, não, que está lá rangendo, ah. あのカラスの声がいいっていう Não há ninguém que escolhe o barulho, os sons que os corvos emitem. Elas são odiadas por todos. Se fosse um canarinho, se fosse um rouxinol, se fosse esses pássaros a cantar, eu creio que todo mundo se admira. Mas os corvos, perturbado, está muito barulho, porque ele fica sempre gaga. でも Não é um canto sonoro, この mas a profundidade da Bíblia, na palavra fala que o Senhor, Ele observa até os corvos. 私たちの Seus olhos, os olhos do Senhor alcançam até mesmo os corvos. Quando nós vemos a Bíblia, é realmente maravilhoso. O Senhor é maravilhoso, pois Ele observa até mesmo os corvos. 私たちは Nós, このカラスよりももっと優れたものでは nós, ありませんか。 na palavra fala, será que nós não somos mais valiosos ルカの11章の do que estas aves? さあカラスに目を留めてみてください。 Na palavra não fala, observai os corvos. 種まきもせず蔵も Elas não semeiam, nem guardam em celeiros, não ceifam, 失っているように、 não tem despensa nem celeiros. 私たちは Todavia, Deus a sustenta. Mas muito mais do que isso, na palavra também fala, quanto mais valeis do que as aves, このカラスよりも nós somos mais valiosos que os ovos. 私たちに Nós somos muito mais valiosos. 絶対にないという Por isso, a palavra nos ensina que jamais Deus não vai estar nos observando. Estará sempre nos observar. Hoje, você entende essa bênção? Ah, os corvos é perturbado. Ele fica falando, é muito barulhento. Ele até mesmo a esses corvos, Deus nos assiste. E nós somos... A Bíblia fala, será que nós não valemos muito mais do que essas aves? 私なんかといって小さくなってみたり、 Às vezes nós nos achamos pequeno, medíocre. Muitas das vezes nós nos sentimos 私は失敗の falhos. Ah, eu não tenho nada, eu sempre cometo erros. Ah, minha cabeça é ruim, meu rosto também é ruim. Tudo é ruim. E está sempre se colocando, se menosprezando. Ah, eu sempre falando, olhando para si mesmo. Será que você não está assim dentro de você mesmo? Olhando somente para si mesmo, preso dentro de você? ならないでもがいている方が Será que não tem ninguém que se encontra dessa forma? Preso dentro de si mesmo, deprimido? にさえ目を留めておられる主の主は Até mesmo o nosso Senhor, que até mesmo os corvos, Ele tem assistido. Muito mais nós que nós somos valiosos. Com certeza, a palavra nos ensina que o Senhor, que observa até essas aves, observa muito mais ainda nós. Por isso, o Senhor não deixa de nos assistir, porque Ele observa até essas aves, quanto mais a nós. Ele jamais o nosso Senhor, é inacreditável, é algo
impossível de Deus não estar nos assistindo a cada um de nós, a cada um de vocês. 神は私たちに Deus 豊かに Deus 目を留めておられます。 tem nos assistido abundantemente, そのカラスの pois o Senhor ele assiste até aos corvos, até os filhotinhos dos corvos, o Senhor observa. 目を留めないというそのことは絶対にない。 De forma alguma, a Bíblia nos ensina que de forma alguma Deus não tem como nos assistir. Não há ninguém que goste dos corvos. Se for outros animais, 動物が可愛がっている tem vários outros animais. そのために涙を流す人もいます。 Tem pessoas que derramam lágrimas por animais que 親が morrem. 死んでも涙を流す。 O que eu já ouvi falar, né? Uma pessoa foi tecendo esse comentário que não chorou nem quando a mãe morreu, mas quando o seu animal de estimação morreu, ficou em prantos, não conseguia parar de chorar. E quando o corvo ele morre, おそらくないだろうと思います。 eu creio que não há ninguém que chora por causa de um corvo que morreu. Mas o Senhor assiste até mesmo essas aves. E quem dirá, quanto mais a nós. 麗しいそう見える方はおそらくほとんどいないと思い Eu ます。 creio que não há quase ninguém que admira, goste de corvos. O corvo é um pássaro assim que nós não gostamos, é desagradável a nós e nós muitas vezes jogamos pedra nesses corvos. Mas o Senhor assiste até mesmo esses corvos. A Bíblia fala, será que nós não valemos muito mais do que essas aves? O canto do pássaro, que irrita os nossos ouvidos, não há um som bonito. As outras aves, quando cantam, é tão sonoro. でもカラスの Nós apreciamos os cantos dos outros pássaros, mas o canto do corvo desagrada os nossos ouvidos. Mas o Senhor, que assiste até mesmo os corvos, カラスに対して mas todos que estão aqui, cada um aqui, 目を留めてないということ。 todos nós aqui estamos presentes aqui, nenhum de nós foge aos olhos do Senhor. Os corvos são odiados por muitas pessoas, porque mexe no lixo, espalha o lixo, faz coisas perversas. É diferente dos outros animais. 何かゴミを漁っては Está sempre revirando o lixo. 目を留めてる。 Até mesmo esse pássaro importuno, o Senhor tem assistido. E nós, muito mais nós, que nós superamos またカラス、それ aos olhos de Deus, Deus nos valoriza. 思える人がたくさんいます。 Tem muitas pessoas, 蚊に刺するような tem pessoas que se desagradam たむろして dos corvos. Às vezes nós vemos reunião de várias aves, de vários corvos. 動物らしい Quando nós vemos assim outros animais, nós nos agradamos. Mas quando nós vimos vários corvos juntos, nós não nos causa boa impressão. Mas Deus também assiste esses corvos. E muito mais do que nós. Será que nós não somos mais valiosos que essas aves? Quando nós vemos a Bíblia, nós podemos saber que nós fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus. Deus nos fez como uma obra-prima, a melhor das obras. E também Deus tem nos escolhido. でも今日 Mas hoje, você está olhando para dentro de você. Eu sou incapaz. Eu não sirvo, eu sou imprestável. E você fica fazendo birra, endurece seu coração, cai em tolice e fica só olhando para você mesmo. Será que tem alguém que se encontra nesta condição? Hoje, にさえ目を留めておられるその主 até mesmo os corvos. O Senhor que observa os corvos, muito mais nós que superamos aos corvos, o Senhor tem nos assistido. Por isso que você não esteja olhando para você, que os seus olhos possam estar fixos no Senhor, que você possa estar avançando, mas olhando para o Senhor, que você não se sinta diminuído, pequeno. Não é para você entrar dentro de você mesmo. 肉で育てられている姿を Nós vemos assim muitos adolescentes, pessoas que foram educadas somente na carne, que foi educado carnalmente, logo, imediatamente entra dentro de si quando acontece alguma coisa.
olha para dentro de você mesmo e procura agir segundo a você mesmo. Mas o Senhor Jesus não. O Senhor Jesus, ele observa até mesmo os corvos. O Senhor que ouve até o choro deste pássaro. É claro que não há possibilidade de que Deus não esteja assistindo a nós, pois nós valemos muito mais ainda do que estas aves. Deus tem nos observado. Deus tem nos assistido. Muito mais do que os corvos. Deus tem nos observado. Hoje, nesta palavra fala, quem dá alimento aos animais e também aos corvos. Pois o filhote dos corvos, o filhotinho dos corvos, quando sai uma vez do ninho, ele é proibido, a mãe já não aceita mais dentro do seu ninho. E assim o filhote, ele tem que procurar sua comida. O filhote chora. Quem sabe a condição que está diante de si e chora porque está com fome. Esse filhote do corvo, até mesmo este choro desse filhote, quem dá o alimento a este filhote que está chorando? E nós quando nós dirigimos o Senhor e bradamos, Ele jamais vai ignorar o nosso clamor. Quando nós nos dirigimos ao Senhor, como este filhote do corvo que está chorando, está em pranto, o Senhor não é o Deus que não ouve os nossos clamores. Que nós possamos estar sempre, continuamente clamando, bradando ao Senhor. Como este filhote do corvo, que você possa estar aprendendo com esta passagem, com esta palavra. Que nós possamos estar dirigindo ao Senhor e clamando. O filhote do corvo, que não pode mais mudar para o seu ninho, não tem comida. E assim está com fome. O filhotinho, ele vai chorar. Até mesmo ao esse choro deste pequeno pássaro, o Senhor, ele ouve, o Senhor observa, assiste, ele sustenta até esta pequena ave. E nós também, quando nós clamamos ao Senhor, nos dirigimos ao Senhor, o Senhor, ele dá ouvido, ele nos ouve. Quem dá o alimento aos animais, aos filhotes dos corvos? Ele. Dentro da nossa vida, nós vemos, por mais que nós sejamos odiados, como esta ave que é desprezível aos olhos humanos, Deus, Ele observa estas aves. Quem dirá nós, quando nós vamos diante do Senhor, que nós possamos realmente estar correspondendo ao Senhor, porque o Senhor é isso que o Senhor aguarda de nós. Pois na palavra fala, observai os corvos, eles não plantam, nem colhem, e nem armazenam em celeiros. Quanto mais valeis do que as aves, nós somos mais valiosos do que essas aves, somos maravilhosos. Mas você não tem que estar entrando dentro de você mesmo. Pensa, fica orgulhoso achando que pode tudo, que tem tudo. Não é desta forma que nós possamos estar feito o filhote do corvo, que nós possamos estar dirigindo nossos olhos para o Senhor, que nós possamos estar avançando, que nós possamos estar recebendo as graças do Senhor, que os nossos olhos possam estar fixos no Senhor, que nós possamos estar avançando, seguindo à frente, que nós não estejamos com os nossos olhos para dentro de nós mesmos, deprimidos, parados. Ao contrário, que os nossos olhos estejam no Senhor, que nós possamos estar avançando. Por quê? Porque Deus, Ele quer de qualquer forma nos abençoar, nos conceder as graças. E quando o Senhor está conosco, o que nós fazemos é correspondermos ao Senhor. Vamos passar por um momento de oração. Senhor Jesus, a todos que oraram neste momento, que Tu possa estar abençoando cada oração. Senhor, que dá o alimento até ao filhote dos corvos. Nós também. O quanto nós somos pequenos, quanto nós somos medíocres.
por mais que nós sejamos comparados a um filhotinho dos corvos, foi Deus, foi o Senhor que nos escolhesse. Não é para que nós estejamos deprimidos olhando para nós mesmos, e sim que cada um aqui possa estar avançando, olhando para o Senhor. Eu creio e agradeço, pois tu tem ouvido as nossas orações. Em nome de Jesus eu faço oração. Amém. A graça da Bíblia, essa humildade da Bíblia. O Senhor que assiste, observa até o filhote dos corvos, quando ele está com fome, pedindo por comida, o Senhor dá o alimento a esses pássaros. E nós também. Que nós não estejamos deprimidos olhando para nós mesmos, e sim que nós possamos estar avançando. Que nós não estejamos olhando para nós mesmos, e sim olhando somente para o Senhor e avançando cada vez mais e mais. Que nós possamos estar correspondendo corretamente. Agora nós vamos passar por um momento de oferta, louvando tal qual estou. Vamos ofertar ao Senhor. Louvemos em alta voz. 我を血をもてあがないイエス招きたも身元に我ゆく罪とがのけがれ洗うによしなしイエス清めたも身元に我ゆ疑いの波も恐れの嵐もイエス沈めたも身元に我ゆ心の痛手に悩めるこの身をイエス癒したも身元に我ゆ私が去る Nos ように coloquemos de pé. Senhor Jesus, a cada um que ofertou neste momento, que tu possa estar abençoando abundantemente cada vida. Tu que tem observado até mesmo os filhotes dos corvos, não há como não nos assistir ao nosso Senhor. Por isso, que nós não estejamos deprimidos olhando para nós com os corações fechados, e sim que nós possamos estar assistindo, observando a Ti, fixando nossos olhos em Ti e estar avançando. Pois Tu tem nos chamado para um caminhar correto e tem nos feito convite para estar dentro da graça. Não vieste buscar os justos, e sim os pecadores. Por isso, de coração, agradeço. Ó Senhor, que cada um possa estar sendo merecedor de receber as bênçãos e as graças. É o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu faço oração. Amém. O ser que salió